Olá, bom dia. Meu nome é Fernanda Moreira Rubino, sou aluna do curso de Gestão Empresarial na FATEC Zona Leste e vou apresentar o trabalho de conclusão de curso com o tema Gestão da Sustentabilidade. Esse é um tema que me interessa há muito tempo e tomei a decisão de abordar a temática na minha conclusão de curso já desde o início da minha formação, me atentando à necessidade de falarmos e agirmos em relação ao crescimento sustentável, cada vez mais urgente e discutido de forma ampla mundialmente, sendo um dos temas mais importantes na política atual. O objetivo do trabalho é apresentar a intercalação entre modelos e perspectivas da sustentabilidade. No âmbito empresarial, não pode e não deve ser tratada como demanda opcional ou de menor importância. A conscientização quanto à importância do tema deve ser iniciada desde os primórdios, seja na vida da criança ou da empresa, principalmente na vida da criança, pois elas que vão constituir empresas e liderar países no futuro. Além do conceito de sustentabilidade, será mencionado uma reflexão sobre a produção e mercados sustentáveis, que ganham a cada dia destaques nas decisões e processos gerenciais das empresas e corporações. O tema em questão define as ações humanas no meio ambiente, em especial para atendimento de questões urgentes, como o aquecimento global e escassez de recursos naturais, que comprometem o nosso futuro. Elovitch cita que sustentabilidade implica o reconhecimento da necessidade do homem de fazer uso de recursos naturais, sem esquecer que tais recursos são finitos e que prestam serviços importantes em um contexto mais amplo. Também será apresentada a relação entre a sustentabilidade empresarial e a ética. Conceituando a sustentabilidade, atualmente os recursos naturais são apropriados em uma velocidade maior do que a capacidade de regeneração da natureza, comprometendo o futuro do planeta. Sendo assim, é imprescindível que se tenha consciência de que a utilização desses recursos, realizada de maneira insustentável, vai contra a própria humanidade. Savitz, no livro A Empresa Sustentável, o verdadeiro sucesso é lucro com responsabilidade social e ambiental, diz que a ecoeficiência é um componente básico da sustentabilidade, que se aplica à gestão da empresa, significa redução da quantidade de recursos utilizados para a produção de bens e serviços, aumentando os lucros da empresa e ao mesmo tempo reduzindo seu impacto social e ambiental. Segundo o relatório de Brundtland no portal da ONU, desenvolvimento sustentável é aquele que pressupõe um modelo de desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Para Fialho e outros, sustentabilidade implica o crescimento econômico com o mínimo de degradação do meio ambiente e o reflexo positivo deste crescimento na qualidade de vida da população em geral. Paiva e Proença relatam que existe hoje um esforço na transferência da definição de sustentabilidade para o nível da eficácia das organizações individuais, sendo que as organizações ecológicas e sustentáveis inseridas no meio econômico e ambiental serão, no longo prazo, as únicas que poderão sobreviver. Para Mello, não se deve pensar em sustentabilidade como algo restrito com o meio ambiente, assim como responsabilidade social não se limita às ações ou investimentos em projetos sociais. Os dois conceitos estão intrinsecamente ligados. Uma empresa que pretenda perenizar seu negócio deverá adotar uma estratégia que contemple o que os ingleses chamam de triple bottom line, ou seja, gerar valor nas dimensões econômica, ambiental e social.
Para trabalharem de acordo com princípios sustentáveis, as empresas necessitam realizar a integração entre as questões ambientais e responsabilidade social dentro da empresa, sendo necessário cumprir etapas e processos para o seu bom funcionamento. Para isso, é necessário entender o que realmente é desenvolvimento empresarial sustentável, para em seguida ter uma melhor percepção de como o marketing, de maneira geral, tem reagido e evoluído com foco na sustentabilidade. As empresas precisam adequar seus processos, produtos e seus serviços de acordo com as práticas éticas e sustentáveis, adequando seu crescimento e seus negócios. São necessários, portanto, investimentos conscientes e criteriosos, podendo ainda agregar o marketing verde em suas ações, melhorando a visibilidade da empresa, engajando seus stakeholders, melhorando a imagem corporativa, tão relevante atualmente de grande competitividade. Em relação ao Brasil, o desenvolvimento sustentável se dá de maneira lenta, mesmo com tanta diversidade natural existente no país, o que deveria estimular o consumo consciente. É notório que a cada dia um número maior de pessoas buscam um consumo mais consciente, porém muitas empresas ainda estão focadas somente na lucratividade financeira, não dando a devida importância para as questões sociais e ambientais. Se as empresas agirem de acordo com os princípios éticos e sustentáveis, poderão melhorar a sua imagem corporativa, sua lucratividade e permitir que recursos naturais sejam suficientes para continuarem suas atividades. As questões ambientais requerem muita atenção por parte dos empresários, pois investir em recuperação ambiental certamente trará retorno. Hoje existem diversos órgãos que podem ajudar as empresas neste processo para se tornarem sustentáveis. Uma delas é a ISO, International Organization for Standardization, uma das maiores organizações do mundo em desenvolvimento de padrões internacionais. Com a implementação da ISO 9001, que trata sobre gestão de qualidade, e 14000, Sistema de Gestão Ambiental, a empresa receberá um certificado atestando que ela segue de maneira rigorosa as normas de qualidade em seus processos de gestão e de produção e que pratica a gestão ambiental. Adotar boas práticas de governança corporativa e compliance fará com que seus stakeholders tenham mais confiança na organização. Segundo Savitz, sem dúvida, o movimento da sustentabilidade está alcançando massa crítica. Os gestores precisarão compreender essa transformação e estar preparados para convertê-la em vantagem para as organizações. Falando um pouco sobre ética, a palavra de origem grego, ethos, que significa caráter, disposição, costume, hábito, segundo Aurélio Ferreira, a ética pode ser definida como o estudo dos juízes de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal. Ou ainda, segundo o mesmo autor, um conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. De acordo com Rezende, basicamente, ética é o comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou de conduta que deve ter aplicabilidade geral, é chamado de ética, o campo da filosofia que se dedica a entender e a refletir as ações humanas, ações morais, e a classificá-las enquanto certas ou erradas. Por isso, podemos dizer que ética é uma espécie de filosofia moral. Moral é, por sua vez, o costume ou hábito de um povo, de uma sociedade, ou seja, de determinados povos, em tempos determinados. A moral muda constantemente,
pois os hábitos sociais são renomados periodicamente e de acordo com o local em que estão observados. Com a evolução dos tempos, a ética passou a ser definida como uma área filosófica, que tem como objetivo estudar as normas morais das sociedades humanas, explicando modos e condutas de diversas sociedades, buscando a solução de conflitos e dilemas ocasionais por seus diferentes membros. A ética está presente em todas as áreas da vida e apresenta influência direta nas decisões pessoais dos indivíduos, nas relações empresariais e políticas. Uma sociedade que não está baseada em princípios éticos possivelmente enfrentará muitos problemas, envolvendo assassinatos e roubos, pois as pessoas não têm a percepção do bem e do mal, do certo e do incorreto. Crises éticas, como a enfrentada pela alta gestão do Brasil, faz com que a nação enfrente sérios problemas. Pesquisas realizadas pela FGV, publicada pela revista Exame em 2018, mostra que 71% dos brasileiros não confiam no poder judicial do país, gerando uma grande crise econômica, política e social. Arruda cita que a crise econômica e financeira que assola o mundo atual sugere uma reflexão importante para todos sobre princípios e valores culturais e éticos que sustentam a convivência humana. Muitas profissões têm códigos de éticas específicos que regulamentam a profissão e a conduta de seus profissionais. Diversas empresas também têm criado seus códigos internos de ética para dirigir as ações de seus colaboradores na empresa, inclusive o corpo diretivo empresarial, apresentando condutas e metas a serem observadas por todos. A ausência de ações éticas por parte dos colaboradores pode sacrificar empresas inteiras de maneira irremediável, inclusive financeiramente. É necessário que sejam observadas as questões éticas em todas as ações, de modo que a sobrevivência do negócio seja um objetivo de todos. Jacqueline Rousseau diz que a preocupação com a ética nos negócios teve seu início nos anos de 1960, ocasionada por uma série de problemas morais nas empresas, com maior destaque nas empresas norte-americanas, gerando uma reflexão sobre o comportamento dos indivíduos nas empresas, envolvendo os empregados e empresários, questionando a possibilidade de existir a ética dos negócios, onde tudo parece permitido, estando as organizações somente preocupadas com sua sobrevivência. Concluindo, a sustentabilidade deve ser enraizada em princípios éticos, de modo que elas caminhem juntas buscando o bem comum. A ética tem como ações realizadas pelas pessoas, enquanto a sustentabilidade está relacionada com o planeta, fauna, flora, água. A ética e a sustentabilidade são preocupações mundiais e impactam de maneira direta toda a sociedade. O desenvolvimento econômico e empresarial traz inúmeros benefícios para a sociedade, porém, muitas vezes o crescimento econômico realizado de maneira não ética, sem observar as necessidades do meio ambiente, ocasiona uma importante perda ambiental em vários quesitos. É preciso tornar as empresas mais eficientes, mais produtivas, proporcionando uma melhora econômica. Porém, isso não deve ser realizado a qualquer custo, mas sim baseado em princípios éticos e ações sustentáveis.